benzeno, bromo e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para fazer o composto perfeito, mas o professor, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram os farmacêuticos superpoderosos, usando seus ultra superpoderes. Amanda, Daniela, Fernanda, João, Yasmin e Yasmin têm dedicado suas vidas para fazer esse trabalho e tirar nota máxima. Tarde. Hoje nós vamos apresentar o seminário final de Química Orgânica Medicinal. Os componentes do grupo é a Amanda Campos, a Daniela Balducci, Fernanda Pimentel, o João Vitor Cândido, a Yasmin Bastos e eu, Yasmin Ousano. E os docentes dessa disciplina, o professor Lucas e a professora Amanda. Então, antes da gente apresentar o nosso plano de síntese, a nossa molécula e os mecanismos, é importante a gente entender o que é um plano de síntese e o que são esses conceitos. Então, o plano de síntese é um processo que vai permitir a produção de uma determinada substância, que vai possuir grupos funcionais, partindo de uma substância que normalmente é mais simples. E os grupos funcionais, eles são porções das estruturas orgânicas que vão poder ser manipuladas e que visam o aumento da complexidade dessas substâncias. Eles podem ser utilizados para introduzir novos grupos funcionais ou novos componentes para essa molécula que está sendo estudada. E outra coisa que é muito importante a gente também saber é o que é o mecanismo. O mecanismo de uma reação é o caminho pelo qual a reação vai se processar, o caminho que ela vai seguir para acontecer. E vai descrever as várias etapas que essa molécula ela vai passar, essa substância vai passar. Eles podem ser a ruptura das ligações, os ataques eletrofílicos e nucleófilos ao reagente orgânico, a formação de novas ligações e de novos compostos intermediários, e tudo isso é demonstrado em um mecanismo. Então agora a gente vai partir para o plano de síntese e para o mecanismo das reações da nossa molécula. A síntese do composto proposto pelo professor se deu por 4 etapas, sendo elas a bromação do benzeno, a substituição eletrofílica, a redução do grupo nitro e, por último, o acoplamento. Essas etapas serão discutidas com mais detalhes ao longo do nosso seminário. No mecanismo 1, como dito anteriormente, vai se tratar da bromação de um benzeno. Ele contou com o auxílio do gás bromo para reagir sob a influência do catalisador brometo férrico. Nesta reação, o eletrófilo, especificamente o bromo, formou a ligação sigma com o anel aromático, originando então um intermediário, que foi removido logo na reação seguinte, formando então o benzeno com o halogênio bromo. Para maior detalhes desse mecanismo, ele foi dividido em 3 partes, onde a primeira, o bromo combinou-se com o brometo férrico e formou um complexo que dissociou para formar o íon bromo positivo e o brometo ferroso negativo. Já na segunda etapa, o íon bromo positivo atacou o benzeno e formou o íon arênio, que se manteve em ressonância constante até a terceira etapa, que foi definida pela protonação do hidrogênio e a formação do bromo-benzeno. Passando agora para o mecanismo 2, após a bromação, foi realizado outro procedimento de substituição eletrofílica aromática, que é a nitração do benzeno. Porém, para sua realização, é necessário utilizar reagentes muito reativos como uma condição de reação, a fim de desprotonar o nucleófilo e formar um íon de nitrônio. Dentre os reagentes utilizados, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico é um ácido mais forte que o nítrico, e por causa disso, ele reage como base, tornando-se um eletrófilo forte e um substituinte fortemente desativante, mais do que o bromo primeiramente adicionado, e podendo orientar a posição meta preferencialmente ao halogênio, como a gente pode observar nessa representação da etapa 1. Este íon formado ele é inserido no benzeno a partir da protonação do hidrogênio e na posição meta, como já foi explicado, o que também pode ser observado na etapa 2. No mecanismo 3, ocorrerá a redução do grupo nitro. O grupo nitros podem ser reduzidos até a obtenção de uma amina primária, e esse processo pode ser, quimicamente falando, realizado sob 2 condições diferentes: o metal em meio ácido ou o metal em presença de hidrogênio. Usualmente, essa última condição é mais utilizada pois é conduzida em meio de pH neutro. É um fato que protege e não enfraquece grupos funcionais que sejam sensíveis a ácido. Ou seja, o uso de H2 e paládio e carvão como catalisadores promove uma redução quimioseletiva por utilizar um grupo protetor.
Com a escolha da condição de reação já explicada, a redução do grupo nitro dá-se pelo ataque do íon H+ no eletrófilo e a retirada do oxigênio pela substituição do hidrogênio e liberação de água. Como apresentado, apenas um íon H+ entra por vez na reação, atacando o íon formado pelo grupo nitro, que é o eletrófilo, e está desestabilizado e suscetível ao ataque nucleofílico. Na primeira adição de hidrogênio, a ligação π entre o oxigênio e o nitrogênio é quebrada. Entretanto, outro átomo de oxigênio ainda está desestabilizado e necessita de mais uma ligação com o átomo de nitrogênio, liberando uma hidroxila. Na segunda etapa, o processo já descrito é realizado novamente até a retirada total dos átomos de oxigênio e a substituição desses por átomos de hidrogênio, caracterizando a reação de redução do grupo nitro ao grupo amina. Para a nossa última etapa da síntese da molécula que nos foi dada, foi necessário produzir o reagente utilizado na condição de reação, porque ele não estava disponível no laboratório. Vale dizer que esse reagente, que é o cloreto de benzoíla, foi escolhido pois, na visão dos discentes, seria o mais recomendado para acoplar o benzaldeído necessário no 3-bromoanilina, pois o cloro, presente na sua estrutura, é um excelente grupo abandonador e um eletrófilo muito poderoso, o que faz com que a reação ocorra de maneira mais eficiente, conseguindo, portanto, protonar o hidrogênio presente na amina e unir o benzaldeído ao nitrogênio desestabilizado, que foi propenso ao ataque. O ácido benzoico ele não realizaria essa reação tão bem, pois ele não teria a força suficiente para protonar e acoplar a amina. Então, para a formação do cloreto de benzoíla, é necessário duas reações, a oxidação de Jones e a reação com o cloreto de tionila. O material de partida, como a gente pode estar observando aqui na primeira etapa, foi o benzaldeído, que, em reação com o reagente acítico de Jones, sofreu uma conversão do seu grupo funcional aldeído para ácido carboxílico, também apresentado aqui no final da primeira etapa. Essa conversão aconteceu a partir da oxidação com trióxido de cromo e água sob influência do ácido sulfúrico como catalisador. Na primeira etapa dessa formação, o hidrogênio do benzaldeído é retirado a fim de unir-se ao oxigênio do trióxido de cromo, e esse processo desestabiliza a carbonila do benzaldeído que, por ressonância, acaba perdendo sua dupla ligação, ficando mais propensa ao ataque nucleofílico. Após esse momento, a molécula de água presente no reagente liga-se ao eletrófilo e a ligação π é reestabelecida no mesmo momento, paralelamente à conversão em ácido carboxílico que está ocorrendo. Enfim, com a formação do ácido benzoico, é necessário realizar uma segunda reação entre esse ácido e o cloreto de tionila, a fim de formar o nosso reagente desejado. Essa reação ocorre a partir da substituição da hidroxila por um átomo de cloro. Como a gente pode ver aqui, a carbonila ataca o cloreto de tionila e realiza a expulsão de um íon cloro, enquanto o oxigênio é desprotonado pelo cloreto de tionila. Aquele íon cloro que foi eliminado, ele vai voltar para atacar o carbocátion de onde foi expelido e ativar este como um forte nucleófilo. Simultaneamente a esse processo, o dióxido de enxofre também sofre uma expulsão, proporcionando a formação do cloreto de alquila com a retenção de sua estereoquímica. Bom, com o reagente já pronto, podemos colocar em contato com a piridina, como a gente pode ver aqui, que é uma base fraca. A escolha de usar uma base fraca é que ela auxiliaria a condição de reação, por liberar o ácido clorídrico de forma mais branda, digamos assim, do que em presença com uma base forte, porque a base forte faria com que a reação acabasse muito rapidamente, o que não seria desejado para essa síntese. Bom, para esse momento, já com os nossos reagentes de condição pronto, é realizada uma reação muito simples, que é a reação de acoplamento, que é o último passo para a nossa síntese da molécula final, que é a N3-bromofenilbenzamina. A reação de acoplamento consiste nas protonações de um hidrogênio na amina primária por meio de um íon cloro que desprendeu-se da benzoíla, liberando o ácido clorídrico. É um processo muito rápido, muito simples, por conta do alto poder eletronegativo do íon. Com essa liberação, a amina fica muito mais propensa ao ataque, pois ela perdeu uma ligação. E a amina não consegue se manter, o nitrogênio, na verdade, ele não consegue se manter apenas com duas ligações. Então, nesse momento, o benzaldeído, que também está enfraquecido, e que é produto restante do cloreto de benzoíla, acopla-se à bromoanilina, resultando, portanto, na formação da nossa molécula final, como foi apresentado. Eu vou falar um pouco sobre os grupos funcionais presentes na nossa molécula e a relação da estrutura com a atividade. Nossa molécula ela possui dois grupos funcionais, que são o aleto orgânico e a amida. Primeiramente, eu vou estar falando da amida. Elas são produzidas na maioria das vezes em laboratórios, porém tem as proteínas, que são amidas naturais. Elas são moléculas polares que interagem entre si por ligação de hidrogênio e os seus carbonos eles são solúveis em água. As amidas não têm capacidade de sofrer hidrólise ácida facilmente, porque elas são bem estáveis.
Possuem caráter básico e podem ser sintetizados pela desidratação de sais de amônio, hidratação de nitrilas ou na reação de cloretos de ácido. Possuem ampla utilização na produção de fertilizantes, polímeros e medicamentos. Como fármaco, eu trouxe como exemplo o paracetamol. O nitrogênio da amida ele tem um ponto de interação muito relevante para a ação desse medicamento, que vai interagir com o aminoácido essencial, que é a leucina. Agora, falando um pouco sobre o haleto orgânico, eles são substâncias formadas pela junção de um hidrocarboneto com um ou mais halogênios, que são os elementos da família 7A. Podem ser classificados de acordo com o halogênio presente na molécula ou conforme a estrutura da cadeia carbônica, que é aberta ou fechada. No caso da nossa molécula, ele é um brometo ligado a um anel aromático, que pode ser nomeado como bromobenzeno. As propriedades físico-químicas dos haletos orgânicos elas são diversas devido às várias possibilidades de classificação, mas pode destacar algumas, que o ponto de fusão deles aumenta de acordo com o tamanho da molécula, a maioria são solúveis em solventes orgânicos e boa parte dos haletos orgânicos é tóxica. O brometo, eles podem ser utilizados na indústria farmacêutica como sedativos. E também pode citar como exemplo o bromoformo, que é um sorvete orgânico utilizado em processos de extração.